Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a separar nome e sobrenome a partir de nome completo. E eu vou fazer isso de 3 formas diferentes, utilizando 6 funções diferentes. Então hoje você vai aprender 6 funções do Excel e já vai aplicá-las na prática na resolução de um problema que é muito comum no mercado de trabalho. Separar nome e sobrenome e assim como outros tipos de texto também. Curtiu? Então deixa logo o seu like nesse vídeo e fica aí que eu vou te ensinar essas funções e como separar textos. Para te ensinar isso, eu vou utilizar essa tabelinha que eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, o que eu sugiro? Já clica aqui na descrição do vídeo para você baixar essa planilha. É a mesma que eu estou utilizando na aula. E depois que você assistir a aula, o que você faz? Abre e pratica. Faz exatamente a mesma coisa que eu fiz na aula aí no seu computador para você já pegar a prática, tá bom? Olha, vamos lá. Eu quero separar nome e sobrenome, que está em uma única célula, tá vendo aqui ó, na coluna 1, na coluna A? E eu quero separar em nome e sobrenome. Como eu vou fazer de 3 formas diferentes, eu coloquei 3 vezes as colunas nome e sobrenome, tá bom? E aí a gente vai utilizar funções de texto, apenas funções, tá? Tem outras formas de fazer isso, utilizando o preenchimento relâmpago, utilizando o texto para colunas. Inclusive, se você quiser que eu te mostre como fazer isso também com essas outras ferramentas que não são funções, coloca aqui nos comentários um manda mais, que aí eu vou saber que você quer mais formas de separar esse texto, tá? Sem ser utilizando funções. Mas vamos lá, deixa eu primeiro te mostrar como faz isso com as funções. As 2 primeiras que eu vou utilizar são as funções texto antes e texto depois. Elas são mais práticas, mais fáceis, porém, elas só funcionam na versão mais recente do Excel, que é a versão 365, tá? Então, olha só, para separar o nome, eu vou utilizar a função texto antes. Comece a escrever texto antes no seu computador, tá? E se aparecer essa função aqui, ó, texto antes, significa que você está utilizando o Excel na versão 365, tá? Se não aparecer, não tem problema. As outras 2 formas que eu vou fazer aqui, utilizando outras 4 funções, elas funcionam em qualquer versão do Excel. Mas é importante que você que não tem a versão 365 já fique ligado, porque você pode chegar no trabalho e lá ter sim a versão mais recente, tá? Aprende também, mesmo que não tenha no seu computador. Texto antes, pessoal, ela serve o quê? Você informa um texto de onde você quer tirar alguma coisa. E nesse caso, ó, eu quero tirar algo do nome completo, né? Eu quero tirar apenas o primeiro nome do nome completo. De onde eu vou tirar? Do nome completo, tá? E aí, ele pede um delimitador. Olha, eu quero que retorne todo o texto que está antes de um delimitador. Gente, o primeiro nome não é sempre o que está antes desse espaço em branco? Então, ele vai ser o meu delimitador. Se eu quero tudo que venha antes do espaço em branco, o delimitador vai ser o espaço em branco. E como que eu passo um espaço em branco para uma função do Excel? Olha, abre aspas duplas, dá um espaço, tá? Aperta a tecla de espaço no seu teclado e fecha aspas. É isso, tá? Abre aspas, espaço, fecha aspas. Você está passando um caractere espaço em branco. O que essa função vai fazer então? Ela vai retornar todo o texto que está antes do espaço na célula A2. E olha só, retornou o primeiro nome. Vou arrastar para baixo, ó. Tem 2 formas de você arrastar para baixo. Seleciona a célula onde você fez a fórmula e aqui no cantinho da célula você clica e arrasta para baixo, tá? E ele vai fazendo para todo mundo. Se você quiser fazer de um jeito mais rápido, olha que interessante. Só clicar aqui no cantinho com um duplo clique e pronto. Ele já foi pegando o primeiro nome, ó, de todo mundo, tá? Legal. Texto antes está retornando todo o texto que está antes do espaço em branco. Legal. Para retornar o sobrenome, você vai utilizar a função texto depois, que vai retornar tudo que está depois do espaço em branco. Depois do espaço em branco a gente tem Ramos, a gente tem Segreto, a gente tem Fontenelles, ou seja, apenas o sobrenome, tá? Vamos lá, ó. Função texto depois. Você informa o texto de onde você quer tirar alguma coisa, é igualzinho, tá? A sintaxe, né? O que você passa é igualzinho à função texto antes. Ó, você informa o texto de onde você vai tirar algo, o delimitador, que vai ser o espaço mais uma vez, e pronto. Retornou o sobrenome de todo mundo, tá? É assim que você faz, pessoal. Você faz a função 1 para 1 e aí arrasta para baixo para retornar o de todo mundo, tá bom? Legal.
Agora vamos fazer do segundo método que eu quero ensinar para vocês aqui. O segundo método vai utilizar as funções esquerda e direita. O que eu quero fazer com as funções esquerda e direita? Tá? Vai funcionar parecido com texto antes e texto depois, né? Texto antes está retornando tudo que está antes do espaço em branco, que é o primeiro nome, né, de todo mundo. Legal. E a função esquerda, ela vai fazer o quê? Ela vai retornar tudo que está à esquerda de determinado caractere. O caractere que eu vou utilizar aqui vai ser o espaço em branco, tá? Então, olha só, tudo que está antes, né, tudo que está à esquerda do caractere também é o primeiro nome. Então, entenda que antes e esquerda, né, eles passam a mesma noção quando você está falando de um texto, tá? Só tem uma coisa, quando você for utilizar a função esquerda para retornar tudo que está à esquerda do espaço em branco, ó, esquerda, tá? Ele vai te pedir um texto e a quantidade de caracteres à esquerda que você quer remover, tá? Que você quer retornar. O texto, você sabe, é o nome completo, tá? Eu quero retornar algo a partir do nome completo. Mas quantos caracteres à esquerda você quer retornar? Tá? E aí, pessoal, nesse primeiro caso, eu quero retornar 5 caracteres. Porque Lucas, ó, tem L, U, C, A, S. São 5 caracteres, tá bom? Então, para o Lucas, ó, esse segundo argumento aqui vai ser 5, tá? Olha lá, ó, vai retornar 5 letras, né, à esquerda. Legal, só que o Ramiro já não tem 5 letras, ó. Ramiro já tem 6 letras. Antônio já tem 7. Alfredo também, ó, já tem. Então, cada nome tem uma quantidade de letras à esquerda que você quer retornar. Como que você vai resolver isso, né? Você vai resolver isso utilizando a função procurar. Olha só, ao invés de esse número 5, tá? Eu vou utilizar a função procurar. O que ela vai fazer? Ela vai me retornar a posição do caractere espaço, tá? Então, olha só. O L, no primeiro caso aqui, é o primeiro caractere. U é o segundo, C é o terceiro, A é o quarto, S é o quinto. E o espaço em branco é o sexto caractere, certo? Espaço em branco conta como caractere. Então, no caso, eu vou procurar um texto que está ali naquele nome. Que texto vai ser esse? Vai ser o espaço em branco, tá? O texto procurado é espaço em branco. No texto, nome completo, tá? E esse argumento número inicial eu não vou passar porque ele não é obrigatório, tá? Eu vou simplesmente fechar parênteses. O que isso aqui vai me retornar? Vai me retornar a posição em que está o espaço, tá? E olha só o que vai acontecer quando eu der Enter. Olha lá, tá retornando o Lucas. E para todo mundo assim, tá? Olha só, vou arrastar para baixo e funciona para todo mundo. Por que ele está funcionando para todo mundo agora? Antes, ele estava retornando 5 caracteres à esquerda, certo? Que funcionaria para o Lucas, mas não para os outros. Agora, o que ele está fazendo? Ele está retornando todos os caracteres à esquerda até o espaço em branco, tá? Então, aqui, o espaço em branco está na 6ª posição, então ele está retornando os 5 caracteres do Lucas, mais o espaço. Depois, ele está retornando todos os caracteres do Ramiro e o espaço. Todos os caracteres do Antônio e o espaço, tá bom? Se você quiser ser perfeccionista, você vai fazer assim, ó, procurar -1. Lembra que no caso do Lucas, a posição do espaço é o 6º caractere, né? Significa que fazendo isso, você está retornando Lucas e espaço em branco. Embaixo, Ramiro e espaço em branco. Colocando esse -1 aqui, você não retorna o espaço em branco. É perfeccionismo porque ninguém vê esse espaço em branco, mas se você estiver utilizando alguma outra fórmula, isso pode dar problema, tá? Então, olha só, não custa nada você colocar o -1, vai continuar funcionando, tá? E não vai trazer o espacinho em branco, que você não está vendo, mas estava lá, tá? Agora eu vou retornar o sobrenome. E você já deve estar imaginando que se para retornar o primeiro nome eu utilizei a função esquerda, para retornar o sobrenome eu vou utilizar a função direita, tá? E aí a direita me pede um texto, de onde eu vou retornar uma quantidade de caracteres à direita e a quantidade de caracteres à direita que eu quero retornar. Aqui a coisa vai complicar um pouquinho mais. Por quê? Eu não posso simplesmente procurar espaço em branco, tá? Porque procurar espaço em branco ele funciona quando você olha da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda não, já muda um pouco de figura. Você vai ter que fazer isso daqui, ó. Você vai utilizar a função num character, tá? E vai selecionar o nome completo.
Isso daqui vai contar a quantidade total de caracteres que existe ali naquele texto, tá? Então ele vai contar quantos caracteres tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque está contando o espaço em branco. 7, 8, 9, 10 e 11, tá? São 11 caracteres. A NumCharact vai me retornar isso, 11, tá? E aí, disso, eu vou deduzir o valor do procurar espaço em branco, ó. Procurar espaço em branco nesse texto aqui, tá? Por que ele faz isso? Ora, se eu quero retornar essa quantidade de caracteres aqui, ó, que está depois do espaço em branco, o que significa? É a mesma coisa que você contar todos os caracteres que tem no texto todo, tá? E subtrair dos caracteres que tem até aqui, ó, até o espaço em branco, tá bom? Então olha só como é que fica isso. Olha lá, ó, retornou para todo mundo apenas o sobrenome, beleza? Então, pessoal, aqui a gente está fazendo essa conta de menos mesmo, tá? Estamos vendo o total de caracteres que tem aqui em tudo isso, tá? E estamos subtraindo, vou botar até de outra azul aqui, vou botar outra cor de laranja, tá? Está subtraindo tudo que está antes. E o que me resta? A quantidade de caracteres que tem depois, beleza? Por fim, a última forma, a gente vai utilizar a função extrair texto. E olha que interessante. A extrair texto, pessoal, ela serve tanto para retornar caracteres à esquerda quanto à direita. E ela é mais fácil, porque você apenas informa o texto, tá? Você informa um número inicial, ou seja, a partir de onde você vai extrair. Se eu quero o primeiro nome, né, eu sempre vou extrair do primeiro caractere. Então, eu vou colocar o número 1, que representa o primeiro caractere. E depois, a quantidade de caracteres que você quer excluir, que você quer extrair. Nesse caso, eu quero extrair a quantidade de caracteres que está até o espaço em branco, né? Então, a gente vai utilizar a função procurar mais uma vez, ó. Procurar por um espaço em branco no texto que tem o nome completo, tá? E aí, a gente vai deduzir para não retornar aquele espaço em branco, né? Tipo, Lucas, espaço em branco, Ramiro, espaço em branco. Ele vai retornar apenas o primeiro nome. Olha só que interessante a função extrair texto. Você informa um texto de onde você vai extrair algo, aonde você começa a extrair, e depois você retorna, né, a quantidade de caracteres que você quer extrair, que no caso vai ser o quê? Ó? A posição do espaço menos 1. Vamos contar, ó. Eu quero extrair quantos caracteres? Quero extrair 5 caracteres, porque Lucas tem 5 letras. Então, retorna 6, que é a posição do espaço, e tira 1. Beleza, extraímos o primeiro nome. E para extrair o sobrenome, a lógica vai ser parecida. Só que agora eu vou começar a minha extração a partir do espaço em branco, né? Não do espaço em branco, porque senão vai vir espaço em branco e sobrenome, né? Eu vou começar a extrair a partir da posição do espaço em branco mais 1, tá? Então vai ser o quê? Vai ser a partir da primeira letra depois do espaço em branco. Vamos lá, ó. Extrair texto. O texto de onde eu vou extrair algo vai ser o nome completo. Ele vai começar a extrair a partir da posição do espaço em branco mais 1. Então vai ser procurar espaço em branco nesse texto aqui, tá? Mais 1. É aqui que eu estou começando a extrair. E quantos caracteres eu vou extrair? Faz o seguinte. Aqui, ó, pensa comigo. Ramos tem 5 caracteres. Secreto tem 2, 5, 7. Aqui tem mais ainda. Vai variar a quantidade de caracteres que você quer extrair para cada sobrenome, tá? Faz o seguinte, um macete. Coloca um número bem grande aqui, 1000. Se você pedir para extrair 1000 caracteres a partir do espaço em branco, o que você acha que o Excel vai fazer? Ele vai inventar caractere para colocar aqui? Não. Ele vai extrair apenas os caracteres que tem, tá? Então, é só você colocar um número bem grande. Ah, não vou esquecer de tirar essa aspas duplas aqui. E agora eu vou dar Enter. E olha lá, ele está retornando o sobrenome, tá? Como eu falei, você pode colocar um número muito grande que ele não vai inventar mais caracteres aqui, tá bom? Ele está retornando apenas os caracteres que tem, e com isso ele funciona para sobrenomes que são menores, né? E sobrenomes que são maiores também. Então, eu te ensinei a fazer de 3 formas diferentes, sendo que essa primeira forma só funciona para quem tem a versão mais recente do Excel, tá? Mas não tem problema. As outras 2 formas, elas servem para todas as versões do Excel. E de quebra você aprendeu 6 funções de texto aqui rapidinho
nessa aplicação prática, beleza? Olha, esses daqui são 3 formas que usam funções, mas também tem outras formas de fazer isso sem ser com função. Você pode utilizar o recurso texto para colunas, você pode utilizar o recurso preenchimento relâmpago, enfim, outras formas, outras ferramentas de Excel que não são funções. E se vocês quiserem aprender a resolver esse problema aqui, sem utilizar a função, utilizando o preenchimento relâmpago, utilizando o texto para colunas e outras ferramentas, coloca aqui nos comentários um manda mais. Se vocês colocarem manda mais, eu vou entender que vocês querem saber mais sobre essas ferramentas, sobre como resolver esse problema aqui de outras formas, sem ser com o uso de funções. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.